Muito bem. Agora que nós já sabemos que onda é um objeto que oscila, a- vamos tentar entender o que é a luz. A luz, ela é uma onda. Ela é uma onda eletromagnética. As ondas, elas podem se diferenciar em dois tipos, basicamente, tá? As ondas mecânicas, que são aquele exemplo lá do balde com água, de uma onda, de uma oscilação que precisa de um meio material para acontecer. Já a luz, ela não precisa de um meio material. Ela consegue se propagar no vácuo. Então ela não precisa da água ou do ar ou de qualquer outra coisa do tipo para se propagar. Então a luz é uma onda eletromagnética, perfeito? As luzes, né? As ondas eletromagnéticas, na verdade, é um conjunto de luzes. Tudo bem? Quero que vocês pensem o seguinte: vamos supor isso daqui simbolizando a luz, essa tal onda eletromagnética. Tudo bem? Lembrem que ela tem um comprimento de onda e uma frequência. Além do mais, ela tem uma velocidade. A luz em específico é uma onda, né? Na verdade, todas as ondas eletromagnéticas têm uma característica importante. Elas são invariantes, ou seja, independente de onde eu esteja, eu meço ela no vácuo sempre com o mesmo valor. E é um valor muito alto. É o valor mais alto que nós conhecemos. É o valor de velocidade mais alto já medido. 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Ou seja, é o número 3, aproximadamente, tá? Seguido de 8 zeros. Tudo isso em metros por segundo. Então, também são 300 mil quilômetros em um segundo. Tá? Então, a luz ela percorre 300 mil quilômetros em um único segundo. A luz, por exemplo, que eu estou falando aqui, não é simplesmente o que a gente chama de luz visível. Pode ser muito mais que isso. A luz ela pode ser também compreender outras partes do espectro. Por exemplo, nós temos o que chamamos de luz visível. Só que nem toda luz é visível. Um exemplo é o que a gente chama de infravermelho. Outro exemplo é o que nós chamamos de raio-x, por exemplo. Então, existem todas essas coisas que eu estou dizendo, o raio-x, o infravermelho, o micro-ondas, as ondas de rádio, as ondas de TV, todas elas são luz. São a mesma coisa. A diferença é que algumas das luzes nós não conseguimos enxergar, outras luzes nós conseguimos enxergar. Tem luzes que têm um comprimento de onda grande o suficiente ou pequeno o suficiente, dependendo do seu ponto de vista, né? Que o seu tamanho permite a entrada na nossa pupila, atravessando o nosso olho e alcançando a retina. Se a luz for capaz de entrar na nossa pupila e alterar a nossa retina, nós chamamos isso de luz visível. Porém, se essa luz que eu estiver falando ou for grande demais, ou for pequena demais a ponto de quando atingir a retina, quase não afetar essa nossa retina, nesse caso nós não enxergamos essa mesma luz, com as mesmas características, mas essa diferença de comprimento de onda, inclusive de frequência, vai fazer com que a gente enxergue ou não essa luz. A luz visível é aquela que é capaz de entrar nos nossos olhos e consegue afetar a nossa retina, nosso nervo óptico, nossos cones e nossos bastonetes. Todas essas coisas que eu falei são pedacinhos dos nossos olhos que são afetados ou não pela luz. Tudo bem? Muito bem. Então a luz visível ela é só um pedaço da luz. Ela vai do vermelho até uma outra parte.
que nós chamamos de violeta. Não sei se vocês já viram essa cor. Eu vou colocar aqui mais ou menos, tá? Então ela vai do vermelho até o violeta. Entre o vermelho e o violeta, eu tenho uma série de outras cores. Eu tenho, por exemplo, o verde, o azul e coisas do tipo. Quando eu estou abaixo do vermelho, nós chamamos de infravermelho. Quando eu estou acima do violeta, nós chamamos de ultravioleta. Tudo bem? Nesse meio do caminho, nós temos as cores que nós enxergamos, e nós enxergamos elas por causa dos seus valores de comprimento de onda. Então, isso daí que é a luz. A luz é uma onda eletromagnética que tem diversas características de acordo com o seu comprimento de onda. Em alguns casos a gente enxerga, em outros casos não. Nós não somos os únicos animais capazes de compreender essas ondas eletromagnéticas. As cobras, por exemplo, elas enxergam na região do infravermelho. Diferente de nós, que enxergamos nessa região aí chamada luz visível, as cobras, elas conseguem identificar outras características da onda. Elas conseguem compreender ondas com comprimentos de onda diferente da nossa. Quando, por exemplo, uma onda eletromagnética atinge a cobra, se ela for na região do visível, que é aquela que nós enxergamos, ela não vai entender nada. Porém, se for na região do infravermelho, tudo bem? Abaixo do vermelho, ela vai conseguir captar e vai conseguir ler essa informação. Basicamente, as cobras elas conseguem então ter um mapa do calor dos corpos dos objetos. É assim que ela enxerga, de uma forma muito diferente da nossa, mas é assim que ela enxerga. Tudo bem? Muito bem. Falaremos agora de alguns fenômenos ópticos. O primeiro é o que a gente chama de reflexão. Qual é a ideia? A reflexão é a retransmissão da luz quando ela atinge um obstáculo. Então, o que nós podemos ver aqui? Vamos supor que a luz esteja atingindo essa superfície que eu desenhei aqui desta forma. Coloquei aqui uma setinha só para indicar de onde a luz está indo, de onde ela está vindo e para onde está indo. Se a luz atingir esse anteparo aqui, esse obstáculo, ela pode refletir, que significa ela ser retransmitida no outro sentido. O que nós sabemos disso daqui é o seguinte: esse ângulo que eu vou desenhar aqui, ó, estou colocando uma referência, tudo bem? Agora, ó, vou dar um zoom só para a gente poder enxergar melhor o que está acontecendo. Eu dei um zoom no negócio errado, né? Muito bem, tudo bem, está perfeito assim. O que nós vamos perceber? Esse ângulo aqui que eu estou colocando, que é o ângulo de incidência, ou seja, o ângulo com o qual o raio de luz incide, atinge a minha região, será igual ao ângulo de reflexão, que é o ângulo com o qual essa mesma onda está sendo retransmitida. Tudo bem? Então é isso que acontece. O ângulo de incidência será igual ao ângulo de reflexão. Essa é a característica desse fenômeno óptico chamado reflexão. Vou colocar aqui de lado. Lembrem que aqui do lado fica o resuminho da nossa aula. Tudo bem? E agora nós vamos falar de um outro fenômeno. Então, se tem alguns materiais que são capazes de refletir a luz, tem outros que sofrem o fenômeno da refração. Qual é a ideia? Alguns materiais, eles não refletem a luz, eles permitem que a luz atravesse eles. O fenômeno da refração é o seguinte, eu vou colocar aqui de novo uma referência para a gente, tá? Tá aqui, essa referência. Lembrem que isso daqui é só uma linha para a gente se referenciar.
para a gente saber o que é o meio e essas coisas. Vamos supor uma luz que esteja atingindo essa região aqui, nesse ponto, ponto de incidência. Perfeito? O que pode acontecer com ela? Ao invés de ser refletida, ela atravessar o material. Porém, ao atravessar o material, uma coisa necessariamente acontece. Ela reduz a sua velocidade. Lembram que eu falei que a velocidade da luz ela é invariante? Ela é sempre medida com o mesmo valor? Só que isso acontece se ela estiver no mesmo meio, que é o vácuo. Ao ela atravessar uma região e ir até outra, aqui no caso, por exemplo, pode ser ar e água, ela vai sofrer uma perda de velocidade. Eventualmente, essa perda de velocidade também significa um desvio nessa mesma luz. Vocês já devem ter visto esse fenômeno aqui chamado refração na seguinte situação. Você tem um copo, aqui ó, um copo, tudo bem? E aí esse copo, por exemplo, ele está cheio de água. Perfeito, está cheio de água. Se você colocar um canudinho ou qualquer coisa do tipo aqui no copo, você vai perceber o seguinte: você tem uma visão desse canudinho fora da água que é diferente da mesma visão dentro da água. O canudinho, a gente observa uma espécie de quebra da imagem que nós temos desse canudinho. Por que isso acontece? A luz que nós estamos tentando captar para enxergar o objeto, ela vai atingir, por exemplo, o canudinho aqui fora, vai ser refletida e vai chegar até os nossos olhos, perfeito? Porém, essa mesma luz dessa fonte, quando entrar na água, ela vai ter uma mudança de velocidade. Se ela tem uma mudança de velocidade e também uma mudança de ângulo, tá? Ela acaba sofrendo um desvio, ela vai chegar nos nossos olhos com características diferentes. Então, o que vai acontecer no final das contas? Vai acontecer que aqui em cima nós vamos receber a luz com uma certa característica. E aqui dentro da água nós vamos receber a luz com outra característica. Por exemplo, outra velocidade, por exemplo, outro ângulo. Isso vai fazer com que nós tenhamos uma quebra na imagem. Vamos observar a imagem de forma diferente quando ela está dentro da água e quando ela está fora da água. E agora o nosso último fenômeno. O nosso próximo fenômeno nós chamamos de difração. O que é essa tal de difração? A difração ela vai ser a capacidade de uma onda de conseguir contornar obstáculos. Então pensem o seguinte, vamos supor que eu tenho aqui um obstáculo. Tá? Vou desenhar um cachorrinho. Ficou esquisito o cachorrinho, mas tudo bem. Esse é o cachorrinho. E ele vai ser um obstáculo. Ele vai ser alguma coisa que vai ficar na frente dessa onda. Essa onda vai atingir o cachorrinho, porém, ao atingir o cachorrinho, ela não vai ser nem completamente refletida e também ela não vai sofrer o fenômeno da refração ou então eventualmente até uma absorção. O que vai acontecer? Ela vai ter uma pequena distorção ao atingir esse obstáculo, só que ao atravessar ele, ela vai continuar seguindo. Esse é o fenômeno da difração, é a capacidade das ondas de contornarem os obstáculos. Tudo bem? Por último, esse foi o nosso último, né, fenômeno. Agora eu consigo explicar para vocês o que é a cor, tá? A cor, essa coisa aqui chamada cor, ela é o seguinte: cada parte do meu espectro visível, lembram qual é a ideia do espectro visível? O espectro visível, ele é a luz indo do vermelho até o violeta. É basicamente a luz que nós enxergamos no arco-íris. Tudo bem? Então, o que acontece? Esse espectro visível vai
me dar algumas cores que vão ter a ver com a nossa capacidade de interpretar essas cores. Nos nossos olhos, nós temos três pigmentos de cores, basicamente. E dependendo de como esses pigmentos de cores eles são induzidos pela onda, vai significar uma cor, vai ser interpretado no nosso cérebro como uma cor ou como outra. Cor é uma característica fisiológica da luz. Fisiológica. Ou seja, não é uma característica física, não é da luz em si. É uma característica que é dos nossos olhos. É uma forma da gente interpretar essa cor. Nós dizemos que a luz como um todo, a luz visível como um todo, tá? Ela representa todas as cores ao mesmo tempo. Quando eu faço uma separação, tá? Quando eu faço, por exemplo, eu tenho aqui toda uma onda de luz que a gente vai chamar de luz branca, tudo bem? Quando ela atinge um objeto, e esse objeto é o que nós chamamos de um objeto, por exemplo, vermelho, essa cor não existe na natureza. Esse objeto nós entendemos como vermelho porque essa luz ela vai atingir o objeto e depois de atingir o objeto, ela vai ser uma parte refletida e outra parte absorvida, tá? Basicamente ela vai entrar dentro do material. Todas as cores que nós conhecemos, que vão compor essa luz branca, então, por exemplo, a azul, por exemplo, a verde, por exemplo, a amarela, todas elas vão ser de alguma forma absorvidas pelo material. Porém, se esse for um material que nós percebemos que reflete a cor vermelha, nós vamos enxergar esse material como sendo da cor vermelha. Então, um material da cor vermelha é aquele que reflete a parte vermelha da luz e absorve as demais partes. Tudo bem? É isso por enquanto, gente. Até mais. Eu vou colocar na descrição do vídeo quais são os exercícios referentes a esse módulo. Perfeito? Tchau, tchau e até mais.